Parabéns aí aos irmãos que estão fazendo o estudo bíblico da carta de Tiago. Eu estou acompanhando, né? Eu faço as edições do vídeo, então estou acompanhando tudo, estou ligado em tudo. E está sendo uma bênção, né? Tenho certeza que aqueles que estão podendo acompanhar estão sendo edificados, né? E uma coisa ficou muito clara, que a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Aprender a ouvir. É uma coisa que a gente já aprendeu há muito tempo, mas como é bom a gente estar sempre relembrando que Deus nos deu 2 orelhas e 1 boca. Então a gente deve ouvir mais e falar menos. É claro que não é só sobre isso que está sendo ensinado, mas esse eu diria que é um dos principais. Louvado seja Deus por essa direção que Deus deu para o irmão Jair. Eu tenho certeza que Deus está se alegrando. E eu espero que cada membro do Vinde às Águas que nos acompanha pela internet, os membros que estão aqui, Deus tem nos dado essa direção de fazer vídeos pequenos, vídeos de 15 minutos. E a gente tem compartilhado com os irmãos, tem compartilhado no grupo do ministério. E o objetivo é que todos utilizem esses vídeos para compartilhar. Compartilhe com seus familiares, com amigos, com grupos de WhatsApp. A mensagem de Deus precisa ser espalhada. Olha só o que diz lá em Eclesiastes. A palavra de Deus diz assim. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo de número 11. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1. Eclesiastes 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeie a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual delas que prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus está nos ensinando, reparte a tua semente, planta a tua semente de manhã, planta a tua semente de tarde, planta a tua semente de noite, porque você não sabe qual dessa semente que vai frutificar. O Senhor Jesus, quando esteve entre nós, ele comparou o mundo com uma grande lavoura, e muitas vezes, ao semear as sementes, algumas vão cair na beira do caminho, outras vão cair entre o terreno rochoso, outras vão cair entre os espinhos. Então nós não sabemos quais sementes vão frutificar. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que existe uma terra boa. Existem pessoas que vão receber essa semente e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós não conhecemos essas pessoas, nós não sabemos quais elas são. O Senhor o sabe, mas compete a nós semear de manhã, semear à tarde, semear à noite, lançar o nosso pão sobre as águas. A palavra de Deus diz, lance o teu pão sobre as águas, porque você, depois de muitos dias, a acharás. Eu tenho prestado atenção no que o Espírito Santo tem feito nesses dias. Quando nós começamos o projeto Casa de Paz, nós estávamos seguindo uma apostila.
Até que o Espírito Santo disse para mim: Christian, a partir de hoje, confia em mim, ouça a mim, siga somente a mim. Não se preocupe mais com o celular, com o tablet, não se preocupe mais com o que você vai falar, não se preocupe com a apostila, apenas se encha do meu Espírito, porque na hora que você abrir a boca, eu vou falar na sua vida, através de você. Confie em mim. E a partir do momento que eu tomei a decisão de confiar no Senhor, de esquecer tudo e simplesmente me colocar à disposição dele, é claro que nós precisamos nos preparar, é claro que nós precisamos nos santificar, é claro que nós precisamos nos consagrar, é claro que eu não posso permitir que a unção de Deus vaze na minha vida através do pecado. Mas quando eu me encho do Espírito, e eu me consagro para Deus, e eu me ofereço para Deus, quando chega na hora, Ele fala através de mim. E eu tenho percebido que o conteúdo que tem saído dos meus lábios é exatamente o conteúdo de mensagens, de coisas que eu absorvi lá no passado, coisas que Deus me entregou, que Deus nos deu lá no passado. E o que eu aprendo com isso? O que eu percebo com isso? Lá no passado, um dia, alguém semeou alguma coisa na minha vida. Lá no passado eu participei de um encontro, eu participei de um retiro, eu li um livro, eu absorvi um conteúdo, e aquilo, quando eu estava absorvendo, era apenas uma semente, Léa. Era uma semente que foi absorvida por mim, e que se transformou numa árvore que agora vai produzir frutos. Porque agora, aquela semente que eu engoli lá no passado, ela já se tornou um fruto dentro de mim, e agora ela está vindo para fora. Ela precisa ser lançada para fora, ela precisa ser lançada sobre as águas. Já dizia um sábio pregador, que o mar morto só é considerado morto, porque ele é o único mar que só recebe e não compartilha. Então tudo aquilo que eu recebo, que eu retenho, que eu não compartilho, morre comigo mesmo. E quando eu recebo e não compartilho, eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa egoísta, que eu estou preocupado só comigo mesmo. E o reino de Deus não funciona, façamos eu. O reino de Deus é façamos nós. A mente de Cristo é uma mente coletiva. A mente de Cristo é uma mente que pensa em todos. Ele não pensa só nele mesmo, ele pensa no mundo. Ele não pensa só em Nova Trento, ele não pensa só no Vale do Rio Tijucas, ele não pensa só em Santa Catarina, ele não pensa só no Brasil, ele pensa nas nações. Porque Deus é um Deus das nações, Deus é o Deus de toda a terra. Por isso Jesus disse: pregue o Evangelho, a começar por Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo: pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus tem uma nação para entregar para cada um de nós. Amém? A nossa descendência, a tua descendência possuirá as nações. Deus disse para Abraão. Deus não disse para Abraão que a descendência dele ia possuir um bairro de Canaã, ou a cidade de Canaã apenas. Não, a tua descendência possuirá as nações. Amém? Irmãos, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos um Deus grandão, e porque nós temos um Deus grandão, nós temos que sonhar grandão. Se eu repartir a minha semente com 5, e se desses 5 apenas um for terra boa, eu só vou colher de 1, irmão. Agora, se eu repartir de 10, a probabilidade, a chance de colheita é maior, não é? Se eu repartir com 15, eu tenho quase 3.000 contatos no meu WhatsApp. Eu reparto a semente com os 3.000, irmão. Porque se desses 3.000, eu não sei qual que vai frutificar. Mas eu reparto. Eu só vou parar de repartir o dia que o Espírito Santo dizer: agora chega. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. E para quem está nos ouvindo, muitas vezes eu tenho escutado o Espírito Santo dizer o seguinte: não dê a tua semente aos porcos. É duro saber
que daquela multidão que você está compartilhando uma semente sagrada, que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Quando eu compartilho a palavra, eu compartilho Jesus. E é triste saber que muitas pessoas têm negado a Jesus. Muitas pessoas têm rejeitado a Jesus. Muitas pessoas têm rejeitado a palavra. Por isso que o Senhor Jesus disse: não dê a tua semente aos porcos. Quando nós sabemos que existem pessoas do nosso cotidiano que vão rejeitar a palavra, a orientação de Jesus é: não dê, não reparta com aquela pessoa, porque ela vai desprezar. É triste, irmão, é duro ter que falar isso, mas é a verdade. Agora, como nós não sabemos necessariamente quais são os que vão desprezar, a ordem é: lance o pão sobre as águas. A ordem é: distribua sementes. O semeador saiu a semear. Quando o semeador saiu a semear, ele não parou para perguntar e para observar qual terreno que daria fruto. Ele saiu semeando, e ele semeou, e semeou, e semeou em todo lugar. Então Deus manda semear. E a palavra de Deus tem uma promessa para aquele que semeia, pastor Oscar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com júbilo, Jair, com júbilo colherá. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aquele que leva a preciosa semente com lágrimas, com júbilo, com alegria, colherá. Por isso, querido, lance a tua semente, reparta com 7, com 8, com 10, com 100, com 1000. Muitos vão aceitar, outros vão negar, mas o seu papel diante de Deus está sendo feito. Há uma guerra. Há uma guerra. Satanás tem trabalhado para impedir, para produzir timidez no povo de Deus, para produzir vergonha. E muitos têm sido tímidos, e a palavra do Senhor é clara ao dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E a pior timidez, e a timidez que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, eu acredito que não é a timidez pelo fato de você ser uma pessoa introvertida. Não é isso. A timidez que a palavra de Deus está dizendo aqui é a pessoa que se cala e que não faz o que ela tem que fazer, porque o ide e pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, povos, tribos e línguas. O ide é para todos. O ide não é apenas para apóstolos, o ide não é apenas para pastores, o ide não é apenas para pregadores, o ide não é apenas para evangelistas, o ide não é apenas para mestres, o ide não é apenas para doutores, o ide é para todos. O ide não é apenas para profetas, o ide é para todos. É claro, é óbvio que aqueles que receberam o dom do evangelismo terão muito mais facilidade, mas isso não tira a responsabilidade daquele que não tem o dom, porque o ide é para todos. Os discípulos que caminharam com Jesus, pescadores, pessoas iletradas, sem conhecimento, sem muito estudo, você olhando para elas, você diz: não, mas Pedro, André, Tiago, Mateus, cobrador de impostos, acaso alguma dessas pessoas poderia se tornar alguém relevante? Nas mãos de Jesus, Ele transforma a pedra bruta em verdadeiros diamantes. Nas mãos de Jesus, não importa o teu nível de escolaridade, não importa a tua raça, não importa a tua cor, não importa a tua origem, na mão de Jesus, todos são transformados em pérolas. Nas mãos de Jesus, todos são transformados em pedras preciosas. Não existe ninguém que não seja precioso aos olhos de Jesus. E Ele diz mais: eu escolho
as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e eu escolho as que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante da minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Diante dele calem-se todos os povos, porque ele é santo. Só ele é santo. Ele escolhe quem quer, faz o que quer e não dá satisfação para ninguém, porque ele é Deus. Aleluia. Pastor, você está bravo? Nem um pouquinho. Pastor, está irado? Nem um pouquinho. Mas a palavra, a verdade precisa ser proclamada, porque é somente a verdade que liberta. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Irmão, se você ficar olhando para o vento, se você ficar olhando para os lados, que nem uma mosca morta, você nunca vai plantar nada. E quem não planta nada, não colhe nada. Se eu quero prosperar, eu preciso plantar. Se eu quero prosperar financeiramente, eu tenho que plantar financeiramente. Se eu quero prosperar intelectualmente, eu preciso alimentar-me de sementes. Eu tenho que ler livros, bons livros, ouvir mensagens de pastores que sejam homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu preciso me alimentar de bom conteúdo. Eu preciso plantar e investir em mim mesmo. Às vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos investir em nós mesmos. Essa semana, ouvindo uma live do apóstolo René, ele dizia: de tempos em tempos, você precisa se dar um troféu. De tempos em tempos, você precisa se dar um presente para você mesmo. Porque a vida não é dura, irmãos. A gente não tem tanta prova, tanta luta, tanto desafio. Então é guerra. Então de vez em quando, compra um presente para você mesmo. Hoje eu vou dar uma volta, amanhã eu vou sair com a minha esposa. Pena que o dinheiro acabou. Mas eu vou dar um jeito. Eu acho que vamos sair, não sei. Mas de vez em quando a gente tem que gastar na gente. Comprar nem que seja uma lembrancinha. Nem que seja no R$1,99. Mas compra alguma coisa para você. Que às vezes esse teu parente aí, esse teu pai, esse tua mãe, esse teu cônjuge, mão fechada aí que não abre a mão, né? Então você investe em você mesmo. Vai lá na loja, no shopping center, sei lá, compra um presente para você. Então de vez em quando a gente tem que comprar algo, investir na gente. Esse final de semana eu fiz isso. Eu dei um presente para mim mesmo. Porque eu acredito que... Não acredito, tenho certeza, que a obra de Deus, ela acontece por ciclos. Então, a cada tempo, Deus encerra um ciclo e começa outro. Encerra um ciclo e começa outro. Quando encerra um ciclo, o Senhor Jesus: agora vamos para o outro lado do mar. Ele não fala que vai ter tempestade, mas ele fala: vamos lá. Aí a gente vai para o outro lado do mar. É um novo nível. Vai ter a tempestade no meio. Aí tem que atravessar, tem que chegar lá. Porque a tempestade é para a gente crescer. Para nossa fé romper. Nós precisamos romper em fé. Como diz aquela música, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder,
rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda o Senhor Jesus aí, amém, irmão? Aplauda aí, irmão. Aleluia. Aleluia. Só colhe quem planta, irmãos. Quantos sonham em se transformar num ministério que vai ser relevante na terra? Quantos sonham em se transformar numa igreja, num povo que vai fazer a diferença? Irmão, se Deus te dando sementes, planta a semente. Eu não posso engolir a semente, irmãos. Se eu engolir a semente, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Deus é bom. Amém?